Salve, salve, amantes da matemática! Eu sou o Sérgio, sejam bem-vindos aqui no canal Sérgio Matemática. Nesse vídeo, eu vou começar a geometria plana com o seu conteúdo desde o início. Vamos falar aqui da origem da geometria plana e o seu desenvolvimento. Se fizer sentido para você, já se inscreve no canal e fica comigo, pessoal. Trazendo o Sérgio aqui para o canto. Vamos só, olha só, pessoal, o texto que eu preparei para vocês aqui. A geometria que a gente estuda hoje, ela vem dos livros, de Euclides em 300 a.C. Então, teoricamente, Euclides, ele vai nas bibliotecas antigas e ele reescreve a geometria e isso, evoluindo, chega para nós, para a gente estudar. E eu preparei esse texto aqui para nós, veja bem. A geometria teve início cerca de 3.000 anos antes de Cristo no Egito. A necessidade de medir com precisão as terras constantemente demarcadas após as sucessivas inundações do rio Nilo. O rio Nilo inundava, as demarcações todas sumiam. Quando o rio Nilo baixava, a terra ficava fértil, era necessário medir novamente a terra para fazer as devidas demarcações. Então, esses são os relatos mais antigos. A palavra geometria tem origem de medir a terra. Os babilônicos introduziram aperfeiçoamento sendo consolidada e ampliada pelos gregos. Como marca inicial dessa consolidação foi a coletânea dos livros Os Elementos, por volta de 300 a.C. Então, através desse estudo de Euclides, nasce a nossa geometria, no livro Os Elementos. E nós temos aqui, eu trouxe aqui pergaminhos aqui antigos, olha só. Fragmento dos elementos encontrado no final do século XIX, entre os papiros de Oxirrinco, datado de cerca de 100 depois de Cristo. O diagrama acompanha a proposição 5 do livro 2 dos elementos. E depois, mais moderno, eu trouxe aqui, primeira edição de Sir Henry Billingsley, em língua inglesa dos elementos de Euclides, de 1570, até que os livros chegaram aos formatos que são hoje e nos deu a geometria plana estudada. Então, primeiramente, entes primitivos. Quando Euclides escreve sobre entes primitivos, são elementos iniciais da geometria. O que a gente tem que saber de entes primitivos? São seres, são elementos que não possuem definição. Eles não são definidos. Eles são o ponto, que normalmente é representado por uma letra maiúscula, a reta, que normalmente é representado por uma letra minúscula, e o plano. Então, ponto, reta, plano são entes primitivos da geometria que não possuem definição, não são definidos. A partir deles, Euclides escreve os postulados. Então, os postulados são proposições aceitas como verdadeiras sem uma demonstração algébrica. Então tá aqui, os postulados são proposições aceitas como verdadeiras, sem prova matemática, sem demonstração algébrica. Observe que se eu pego um postulado e eu consigo demonstrar algebricamente, matematicamente, ele se torna teorema. Então, o teorema, ele é uma proposição aceita como verdadeira e possui uma devida demonstração. Então, lá Euclides, quando ele começa a reescrever, ele não conseguiu definir alguns elementos, ele não conseguiu demonstrar, e isso foi chamado de postulado. À medida que eu consigo demonstração, teorema. Vamos ver aqui os principais postulados de Euclides. Postulado da existência. Postulado 1. Existem infinitos pontos em uma reta ou fora dela. Então, observe, se eu traçar uma reta, eu consigo aqui colocar infinitos pontos nela, mas esse universo não é só a reta. Fora da reta, também existem outros infinitos pontos. Então, é um postulado, não é demonstrado. Existem infinitos pontos em uma reta ou fora dela. Então, se eu colocar o ponto A, o ponto B, ponto C, D, E, F e outros mais, eu poderia afirmar o seguinte, olha só, muito cuidado. O ponto A, ele não pertence à reta R. Esse é o símbolo de pertencimento, da relação de pertinência. Pertinência. O ponto A está fora da reta R. Então, eu falo que o ponto A não pertence a R. A não pertence a R. Por outro lado, o B está contido aqui, o ponto B pertence à reta. O ponto B pertence. Eu falei está contido, mas é pertence. Então, B pertence à reta R. Esse é o símbolo de pertinência. B pertence à reta.
Assim como o C também pertence à reta, o D não pertence, o E não pertence, e assim eu conseguiria mostrar que tem infinitos pontos dentro dela e infinitos pontos fora da reta. Então, infinitos pontos pertencem à reta, que compõem a reta, e infinitos outros pontos que estão fora não compõem a reta. Agora, olha o postulado 2. Existem infinitos pontos em um plano ou fora dele. É um postulado da existência. Eu desenhei um plano aqui, no formato de um paralelepípedo. Normalmente o plano é chamado de uma letra grega, que é alfa. Observe que eu coloquei um ponto A fora, um ponto B dentro do plano. E eu posso afirmar que o A não pertence ao plano. A não pertence ao plano. O B pertence ao plano alfa. O C não pertence ao plano alfa. Eu consigo outros D, que pertencem a alfa, o E, o F, o G, H, outros que pertencem também. Então, olha só a relação que eu estou trazendo aqui, ó. Observe que aqui é um conjunto. O conjunto formado, por exemplo, por B, DE, ele está contido em alfa. Olha aqui, esse símbolo está contido. Qual que é a diferença? O pertence e o não pertence é usado entre elemento e conjunto. O está contido, não está contido, contém e não contém é usado em conjunto e conjunto. Então, observe quando eu ponho as chaves aqui, é um conjunto de pontos. Olha que eu só citei 3, poderia ter colocado mais pontos, mas eu peguei um conjunto específico, só com esses 3 pontos. Está contido no plano alfa. Ó, assim como um outro conjunto com os pontos E, F, G e H, F, G, H, também está contido em alfa. Os pontos que estão contidos, a relação de conjunto e conjunto. Se a relação é de elemento e conjunto, é pertence ou não pertence. Se a relação é de conjunto e conjunto, está contido, não está contido, contém ou não contém. Olha só, eu poderia escrever também que o conjunto formado pelos dois pontos A e C não está contido. Esse conjunto não está contido em alfa. Olha lá, ó, não está contido. Cuidado com essa relação de inclusão. Relação de inclusão, conjunto, conjunto. Relação de pertinência, elemento, conjunto. Eu também poderia escrever assim, ó, o conjunto formado só pelo ponto A, ó, não está contido em alfa. Conjunto formado só pelo ponto C, não está contido em alfa. E outros pontos que estão fora também, o conjunto formado por eles, se estão fora do plano, não estão contidos no plano. Observe que eu também poderia dizer que o plano alfa contém B, D, E, F, G, H e outros. Contém. Olha, esse símbolo é do contém. Esse símbolo é do contém. O plano alfa contém dentro de si mesmo o conjunto formado pelos pontos B, D, E, F, G. Do mesmo modo que eu posso falar que alfa não contém o conjunto formado pelos pontos A e C. Alfa não contém o conjunto formado pelos pontos A e C. Pessoal, muito cuidado, vamos voltar, preste atenção. A relação de pertinência, pertence ou não pertence, é elemento conjunto, o ponto e o plano, no caso. A relação de inclusão, ó, o está contido, não está contido, contém e o não contém é conjunto e conjunto. Então, quando eu coloco as chaves aqui, eu tenho um conjunto formado por pontos. Então, esse conjunto está contido em alfa, aqui está. Esse conjunto também está contido. Esse conjunto formado pelos dois elementos não estão contidos. Assim como o conjunto formado só pelo A, ele não está contido. Eu posso falar também que o alfa não contém dentro de si mesmo o conjunto formado pelos pontos A e C. Posso falar que o alfa contém os pontos listados aqui, ó. Conjunto de pontos, ó, B, D, E, F, G. Observe que eu poderia citar outros pontos dentro e fora. Então, relação de pertinência, elemento conjunto. Relação de inclusão, conjunto conjunto. Certo? Tudo beleza? Postulado 3 da determinação. Dois pontos distintos determinam uma única reta que os contém, uma única reta que passa por eles. Então, observe, se eu tiver uma reta R, julgar dois pontos distintos, A e B, o que são pontos distintos? São pontos que não são coincidentes, pontos que não são sobrepostos um sobre o outro.
Então, esses dois pontos eu posso afirmar, a reta que passa por eles é única. Com dois pontos no espaço de qualquer modo, a reta que passa por eles é única. Olha aqui a minha escrita algébrica, ó. Olha aqui. Se A e B são distintos, né? Tá escrito aqui. Existe uma única reta, olha o símbolo de existe um único. Existe uma única reta R. Existe uma única reta R, né? Esse E com um tracinho ali do lado, existe um único. Aqui no caso, existe uma única reta R, tal que o conjunto formado pelos dois pontos A e B estão contidos em R. De novo, pessoal, com muita calma. Se A e B são distintos, são diferentes, isso implica que existe uma única reta R, tal que o conjunto formado pelos pontos A e B estão contidos em R. Ou seja, a reta que passa por esses dois pontos é única, reta única. Esse símbolo aqui existe um único. No caso, como é a reta R, existe uma única reta R, e no qual o conjunto formado pelos pontos A e B estão contidos nela. Olha lá. Beleza? Eu também poderia falar assim, ó. Se A é diferente de B ou distintos, isso implica que existe uma única reta R, tal que essa reta contém dentro de si esses pontos. Então, está aqui o símbolo do contém. Olha o símbolo do contém. Então, a reta contém esses pontos aqui, ó. Observe que é o contém, né? Esse símbolo de inclusão, porque é um conjunto. A reta é um conjunto infinitesimal de pontos, né? Embora isso não sirva de definição para reta, né? Porque reta é ente primitivo, mas reta possui infinitos pontos. Então, a reta contém infinitos pontos, inclusive os pontos A e B que estão listados aqui. Postulado 4, muito importante, olha só. Três pontos não colineares, não alinhados, não no mesmo alinhamento, não na mesma reta. Então, não colineares determinam um único plano que os contém. Existe um único plano que passa por A, B e C. O plano único que passa por A, B e C. Eu vou chamar esse plano de alfa, por exemplo. Eu posso escrever assim, ó. Não existe uma reta tal que a reta contém os três pontos. Olha aqui, pessoal. Não existe uma reta R tal que essa reta contém os três. Porque se existir uma reta que contém os três pontos, eles estarão alinhados na mesma reta, colineares, né? Mas se eles não forem colineares, eu sei que o plano que passa por ali é único. Então, esse cara aqui, ó, não existe, então eles não estão no mesmo alinhamento, ó. Três pontos não alinhados, né? Formou um triângulo aqui, ó. Então, eu sei que o plano, nessas condições, o plano é único. Isso aqui vai me implicar o quê? Existe um único plano, tal que o conjunto formado pelos pontos A, B e C estão contidos em alfa. Ou seja, esses três pontos não colineares. Não colineares. Esses três pontos são não colineares, estão contidos em um único plano. Beleza aqui? Tudo certo? Então, ó, dois pontos. Postulado da determinação. Dois pontos determinam uma única reta que passa por eles. Três pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles. De novo, dois pontos distintos, tá? Esqueci de falar. Dois pontos não coincidentes. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Três pontos não colineares determinam um único plano. Muito importante. Três pontos não colineares determinam um único plano. Postulado da inclusão. Se dois pontos distintos de uma reta pertencem a um plano, então a reta está contida no plano. Observe, dois pontos distintos, né, diferentes, não coincidentes, pertencem à reta R. Se os mesmos dois pontos pertencem a um plano, os mesmos dois pontos estão aqui no plano também, isso vai implicar necessariamente que a reta também está contida no plano. Esse é o postulado da inclusão. Esse é o postulado da inclusão. Então, se dois pontos pertencem a uma reta, e os mesmos dois pontos pertencem ao plano alfa, então a reta está contida nesse plano alfa também. Então eu posso escrever assim, ó. Se A e B são distintos, o conjunto formado por A e B está contido em R, o conjunto formado por A e B está contido no plano alfa também, então isso vai me implicar que R também está contido. De novo, A e B é contido em R, A e B contido em alfa, então a reta também está contida. Esse é o postulado da inclusão. Pessoal, muito importante aqui o postulado das paralelas.
As paralelas, por um ponto P fora de uma reta R, passa uma única reta S paralela à reta dada. Você pega uma reta, pega um ponto P fora dela. A reta que passa por P, que é paralela à reta R, é única. O que a gente entende por retas paralelas aqui na geometria euclidiana, geometria de Euclides? O que a gente entende? A gente entende que duas retas paralelas são sempre coplanares, né, no mesmo plano, e elas nunca se intersectam, nunca se encostam, nunca se cruzam. Então, até o infinito, elas são sempre paralelas, com a distância entre elas sempre congruente, sempre iguais. Sempre iguais. E aqui, pessoal, é muito importante esse postulado das paralelas, porque a partir daqui, da tentativa de se provar ou não que as retas se cruzavam ou não, nasce outra geometria, a geometria não euclidiana. Então, a principal consequência deste postulado na geometria euclidiana é que as duas retas paralelas não se intersectam. Elas não se cruzam. É isso que a gente vai pensar aqui. Então, para os vestibulares, para o Enem, para concurso, a geometria nossa é geometria plana. Mas observe, tentando provar essa geometria, nasce uma geometria não euclidiana, né? Que tenta provar, também não consegue, que as retas paralelas se interceptam no infinito. Se as retas paralelas se interceptassem no infinito, elas fazem curva. Então foi criado também postulados. Depois desses postulados, teoremas. Uma geometria diferente da euclidiana, chamada não euclidiana. Então, a análise desse postulado deu origem, né, à geometria não euclidiana. E aqui está Euclides, por exemplo, né? A reta não faz curva, a soma dos ângulos internos é igual a 180. E Lobachevsky, que aqui, por exemplo, é um dos que fala de geometria não euclidiana, a soma teria que ser menor do que 180. Mas só para você entender que daqui desse postulado, tentando provar que elas se cruzavam ou não, nasce outra geometria, geometria não euclidiana, que não é assunto para nós aqui, não é matéria do vestibular. Então aqui quando a gente falar de paralelas, elas não se interceptam. Paralelas não se interceptam. Geometria euclidiana, mas na não euclidiana, a reta é apenas um traço. Essas paralelas se interceptam no infinito, então elas se curvam, tá? Elas se curvam, só para saber. Então aqui para nós, esse postulado é importante. Duas paralelas não se intersectam aqui na geometria plana, geometria euclidiana. Postulado 7, postulado da ordem. A proposição um ponto está entre outros dois, significa que três pontos distintos A, P e B são colineares, mesma reta, e que P está entre A e B. Então, quando vier no enunciado da geometria, P está entre A e B, né? P está entre A e B, não significa que ele está entre em qualquer lugar, significa que os três são colineares, estão na mesma reta. Então, o ponto P não poderia estar afastado da reta, formando um triângulo. Se ele formar um triângulo, já não tem essa noção de ordem, né? De estar entre. Então, se for falado estar entre, se for escrito estar entre, significa que os três estão na mesma reta. Não significa que ele está no meio, necessariamente. Eles são sempre colineares. A notação é essa, ó, tracinho P, tracinho B. Fica que P está entre A e B, ou seja, os três são colineares, na mesma reta, mesmo alinhamento, e o P se encontra entre A e B. Postulado 8 da separação. Um ponto pertence a uma reta, separa essa reta em duas semirretas. Então, um ponto pertencente a uma reta, vamos jogar um ponto aqui, o ponto B, por exemplo, aqui é o ponto A. Um ponto vai separar, que é o ponto P, vai separar essa reta em, esse ponto P separa a origem P, infinito aqui passando por A, ou então origem P passando por B. Tá vendo? Um ponto separa uma reta em duas semirretas. Um ponto separa uma reta em duas semirretas. Então, consequência dessa separação, eu também tenho que uma reta pertencente a um plano separa o plano em dois semiplanos. Então, se eu pegar um plano, botar uma reta ali, eu tenho dois semiplanos, um para cá, um outro para lá, que eu poderia separar para efeito de estudo. E por consequência também, nós teríamos aqui o postulado também, um plano separa um espaço em dois semiespaços.
Tudo consequência do postulado da separação. O ponto separa uma reta em duas semirretas, uma reta separa um plano em dois semiplanos, o plano separa um espaço em dois semiespaços. Esse é o postulado da separação. Pessoal, com muito cuidado, tá vendo? Esse aqui é a introdução da geometria, onde nós tivemos postulados. Lembrando você, o que é postulado? Uma proposição aceita como verdadeira sem demonstração algébrica. Vamos fazer aqui alguns exercícios que eu estou propondo. Olha só. A respeito das características do ponto em geometria, assinale a alternativa correta. Lembrando a você, ponto é ente primitivo. Ente primitivo possui definição. Vamos lá. Ponto, reta, plano são entes primitivos, não possuem definição. Olha só, a letra A. O ponto pode ser definido. Pessoal, quando falou definido, está equivocado. O ponto não possui definição. O ponto pode ser definido como a menor unidade geométrica e é usado para definir outras figuras como retas e planos. O ponto ele é usado para constituir a reta e plano, mas não serve para definir. Ele é ente primitivo. Então, definir, nada disso, nada de definir. Ó, já antecipei outra aqui. B. O ponto não pode ser definido. Verdade. Mas algumas de suas características podem ser usadas para diferenciá-lo de outras figuras. Verdade. Por exemplo, o fato de possuir apenas uma dimensão garante que não haja medidas possíveis nos pontos. Garante que não haja medidas. Pessoal, olha o erro aqui, ó. Uma dimensão, bem aqui do meu lado, ó. Ponto é adimensional. Ponto é algo tão pequenininho que não possui dimensão. Eu vou marcar ali com um pontinho, né, com a caneta, com a bolinha bem pequenininha para você ver. Mas ele não possui dimensão. Uma dimensão, pessoal, seria uma reta. Então, ponto adimensional, né? Aquela estrela que está piscando, que você vê ela bem pequenininha, na verdade não está piscando, a luz está fazendo variação, né? Ela, como está muito longe, é um ponto para nós, mas se você chegar muito perto, ela é muito grande. Então, o ponto é aquela ideia, aquele pontinho, né? Que ele é adimensional, na verdade. Você tem que marcar ele para você enxergar, senão você não veria. Mas ele não possui dimensão nenhuma. Uma dimensão seria uma reta. Uma reta é uma dimensão, unidimensional. Duas dimensões, o plano. Três dimensões, o espaço. Então, o que fura essa questão aqui é uma dimensão. Ponto é adimensional. Ponto é adimensional. O ponto pode ser definido? Opa! Definido não. O ponto é como o menor espaço entre duas figuras geométricas. Ó, ponto é adimensional, né? Seria a menor distância. Mas pode ser definido? Não. Ponto não conseguiu definição até hoje. Os entes primitivos, nenhum matemático conseguiu definir e ser aceito pela comunidade. O ponto não pode ser definido. Verdade. E é adimensional. Verdade. Ponto não pode ser definido, não possui dimensão nenhuma. Verdade, letra D. Letra E, o ponto é o único ente geométrico que não pode ser definido. Não. A reta também não, o plano também não. Então, ficamos aqui, correto, a letra D. Tá vendo esses conceitos introdutórios? Devemos tomar todo cuidado, todo cuidado. Tudo certo, tudo bem. Vamos mais. Sobre a formação, as características e os usos das retas, assinale a alternativa correta. As retas são noções primitivas da geometria que não possuem definição, mas que apresentam uma única dimensão. Ó, boa. Boa, né? Retas, noções primitivas de geometria, não possuem definição, possuem uma única dimensão. Boa, tudo beleza. B, as retas podem ser definidas. Não, gente. Reta não pode ser definida. Reta é ente primitivo. Ponto, reta, plano. Ente primitivo não possui definição. As retas podem ser definidas... Nada de ser definidas, né? Nem como figuras geométricas que não fazem curva, nada disso. O número de dimensões que as retas possuem possibilita a construção de qualquer figura geométrica sobre elas. Qualquer figura? Qualquer figura não. Desde que essa figura seja feita com base nos lados retos. Por exemplo, é possível construir um quadrado sobre uma reta. Olha só, quais as dimensões de uma reta? A reta só possui uma dimensão. Então, um quadrado, né? Sobre uma reta, o quadrado você vai ter duas dimensões, que você tem lado, então
Nós não podemos aqui construir um quadrado sobre uma reta, né? Porque a reta é uma dimensão, o quadrado tem duas dimensões. Também não ficou boa. Letra E. Uma reta pode ser definida por um conjunto infinitesimal de pontos. Reta é um conjunto infinitesimal de pontos. Verdade. Mas não pode ser definido. Não pode ser definido. Não pode, reta não possui definição. Então, nós temos aqui a alternativa de letra A. As retas são noções primitivas da geometria, que não possuem definição, mas que apresentam uma única dimensão. Verdade. Reta é uma única dimensão. Olha só a questão que a Unicamp trouxe, versando sobre geometria, introdução da geometria, questão da Unicamp. Veja bem. É comum encontrarmos mesas com 4 pernas que, mesmo apoiadas em um piso plano, balançam e nos obriga a colocar um calço em uma das pernas se a quisermos firme. Explique usando argumentos da geometria por que isso não acontece com a mesa de 3 pernas. Pessoal, vamos imaginar uma mesa de 4 pernas. Você tem 4 pontos tocando no chão. Não necessariamente os 4 pontos estão no mesmo plano. É muito comum você balançar a mesa, você sentir um jogo, um balanço, você colocar um calço para que ela fique firme. Mesa de 4 pernas. Agora, a mesa de 3 pernas isso não acontece. Por quê? Porque um plano que passa por 3 pontos é único. Eu fiz o desenho para você ver. Ó, coloquei aqui uma mesa de 4 pernas, uma mesa de 3 pernas. Vou passar um plano aqui, pessoal. Observe. Observe que se eu colocar esse ponto aqui que toca o plano, ó, vamos começar aqui, esse plano que toca o plano, esse ponto que toca o plano, estes 3, eu tenho certeza que o plano é único. Por quê? Porque tem um postulado da determinação que me garante que 3 pontos não colineares determinam um único plano. Então ali o plano é único. Observe que se essa perna for um pouco maior ou for um pouco menor, não necessariamente ela fica no mesmo plano. Pode ser que as medidas sejam todas iguais, perfeitas, e os 4 pontos das pernas fiquem no mesmo plano? Pode. Mas uma diferença milimétrica em um pé, a mesa vai balançar e vai exigir um calço. Então, 3 pontos eu tenho uma garantia. 4 já não tenho certeza. 5, 6, não tenho certeza. Ou então assim, gente, ó, se eu marcar esse ponto aqui, ou esse, ó, existe um plano que passa por ali, pelos 3. Quem me garante? Postulado da determinação. O plano é único. Mas observe que se essa perna aqui for menor um pouco, ele pode balançar. Teria que colocar um calço aqui. Ou então, uma outra perspectiva, um outro plano. Existe um plano, certeza, que passa por esses 3 pontos. Às vezes o 4º pé não estaria. Então, teria que colocar um calço. E observe aqui na outra figura, o plano é único. Tá vendo? Então, usando argumentos da geometria, olha, a geometria nos garante que o postulado da determinação, o plano que passa por 3 pontos não colineares é único. Então, pelo postulado da determinação, nós temos 3 pontos não colineares determinam um único plano que os contém. Aqui não vai haver balanço. Aqui não vai haver necessidade de você colocar o calço para que ela fique firme. Mesmo se, olha que interessante, mesmo se você colocar a altura das pernas diferentes, você colocar a altura das pernas diferentes em 3 pontos, a mesa pode até ficar inclinada, mas balançar ela não vai balançar, porque o plano que passa por 3 pontos é único. Aqui eu já não tenho certeza. Se uma das pernas for menor, vai balançar, vai precisar do calço para ficar firme. Então, quem me garante isso é o postulado da determinação. Logo, a mesa com 3 pernas não balançaria. Por quê? 3 pontos não colineares, o plano que passa por é único. Questão da Unicamp, é questão aberta. Pessoal, fez sentido para você, pessoal? Se fez, deixe seus comentários, ative as notificações, deixe seu joinha para mim e compartilhe. Serjão Matemática, grande abraço.